Essa, essa apresentação ela faz parte, né, da nossa iniciativa mensal, né, do nosso encontro de engenharia, e que é feito por nós mesmos, né, e que se alguém tiver alguma proposta de assunto, né, para poder estar falando também nas próximas reuniões, pode falar comigo, ou pode estar acompanhando também lá na página da Wiki. Vou colocar o endereço aqui para vocês irem acompanhando e verem os próximos temas, beleza? Valeu. Beleza. Valeu, João, por explicar aí. Esse mês passado foi o 2 que trouxe pra gente um pouco testar as functions, né? Não foi, Thais? Fazer Isso teste de aí. integração das Foi functions. Foi ótimo. Uhum. bem bacana. E a gente vai adentrar um pouco mais sobre o conteúdo de testes, né? Mas aqui a gente está trazendo TDD na prática, que é construindo software de qualidade. Aqui é a sua jornada para começar a usar TDD. Então, o intuito é introduzir vocês, ao pessoal mais novato aí que está entrando, que está começando a trabalhar nos nossos sistemas, de uma prática que a gente valoriza muito aqui na Cytra, que é o TDD. Então, deixa eu me apresentar aqui para quem não conhece. Tem essa fotinha minha aqui, tá com o cabelinho arrumado. Então, sou Cássio Santana, meu nome. Eu sou engenheiro de software engineer aqui, mid-level na Cytra, ou pleno, ou intermediate, com mais de 4 anos de experiência. Estou mais de 3 anos na Cytra já. Sou formado em sistemas para internet e especialização em software architecture na FIAP. Então, minha jornada do TDD começou aqui na Cytra, na verdade. Eu tinha a teoria da faculdade. E aqui na Cytra eu tive a oportunidade de trabalhar no time do Torres, na Cacatua. E aí a gente pôde colocar muito em prática e aprender junto novos conceitos e desafios usando TDD. Então, é uma prática que eu tenho muito carinho por ela. Me ajudou a construir software de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui de introduzir esse assunto para vocês pela minha perspectiva, né? Então, começando pela pergunta principal, né? O que é TDD? A spoilers, não é testes. Aí, mas antes da gente começar a entrar no assunto, eu queria saber de vocês, o que é TDD para vocês, o que significa. Aí eu criei uma enquetezinha bem rápida, 3 perguntas, para a gente pegar, para saber de vocês, o que vocês acham que é TDD, como funciona para vocês. Vocês podem apontar aqui o celular para o QR Code, ou entrar nesse link que eu vou mandar aqui. O grandão. E se vocês conseguem acessar aí. Ó. Vou tentar botar aqui pelo. Não, eu vou entrar pelo link. Aqui. Vocês vão ser direcionados para essa página aqui, ó. Me avisem aí se não estiver dando certo. Se não estiver conseguindo entrar. E deu certo. Deu certo aí? Aqui deu certo. Beleza. Então, nessa página aqui, vocês podem descrever em 3 palavras. Que tem a opção aqui, 3 palavras, o que é TDD para vocês. Aí você pode dizer que é testes, siga seu coração aí, né? Metodologia, pode falar que é felicidade, organização. O que significa TDD para vocês? Organização mental, né? Ajuda a organizar a mente. Vamos pensar. Qualidade, né? Qualidade é uma boa palavra. Então, você submita. Eu tenho que mover aqui, né? É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta. Please wait for the presenter to change slides. Tá, e como é que eu mudo o slide aqui? Tá aparecendo essa telinha de load para vocês, né? Sim. Uhum. Alguém sabe como é que passa para a próxima? Não cheguei nessa parte. Você já clicou ali em Present?
Tem que ver o Present resultado ali. parece que apresentar os resultados. Share, não. Ver o resultado ali. Deixa eu botar aqui. Aqui é para ver os resultados, né? Aí só que tem outras perguntas aqui que eu fiz, ó. Ah, tá. Qual que é a sua intenção? Você está querendo apresentar as respostas da primeira pergunta? É isso? Nessa hora aí tava dando certo. Deu certo? É. Entendi como é que Desse é. jeito. Isso aí. Legal. Exatamente. Aí se eu passar para a próxima aqui, aí Aí mudou. vai pra próxima Legal. pra gente. Isso aí. Boa, pegamos jeito aqui. Então, olha só, aí ele vai mostrar as palavras mais digitadas e mais comentadas, né? O primeiro que apareceu aqui foi qualidade, ritmo, que legal, metodologia, confiança, objetividade, pensar antes, isso aqui é bacana, pensar antes, planejamento, uma prática, espada de Tandera, uau, isso aqui foi Thundercats. Validação, teste, beleza, chato, acho que isso aqui foi o que eu coloquei. Orientação, acho que é uma palavra que resume bem. Outra, felicidade, design de código, direcionamento, desenvolvimento, bacana, pessoal. Aí vamos para a próxima aqui. Aí mudou aí para vocês, né? Agora, cadê a pergunta aqui, né? Coloca pra pôr seu nome primeiro aqui. Aí depois que Gente, põe o nome, deve passar, acredito. tá. Botei isso, o nome de vocês. Toda atrapalhada aqui. Foi mal, é a primeira vez que eu uso essa ferramenta, gente. Tô aprendendo. Bota o nome de vocês aí. Como é que tá indo aí? Já tem, parece que 10 pessoas ali. Já deu para colocar já. É. Tá. E agora que apareceu aí? Tá igual aí no celular. Aí agora dá um cronômetro aqui. Aí. Bacana. Legal essa ferramenta. Precisa saber usar, né? Aí, ó. Você usa TDD no seu dia a dia? Botou sempre. 4 colocou quase sempre. 3 raramente. Colocou nunca. Tá bom, nunca usa. Anti-TDD. Qual é o seu nível de experiência em TDD? Acho que vocês vão voltando aí, vai aparecendo aqui. Expert. Sou expert. Olha aí. Então, aqui não fala quantidade, mas tem um pessoal que falou médio, expert, advanced. Tem outros que tá aprendendo. Tá bem dividido, né? Tá até igual aí no final. É. Vamos pro próximo. Acabou. É isso, pessoal. Bacana, né? Legal pra gente entender como é que tá o entendimento do time. E antes de começar a entrar explicar a teoria do TDD, eu queria trazer alguns equívocos comuns que a gente, pessoas que não entendem muito TDD, às vezes quando a gente está aprendendo ainda, né, a gente se depara com esses equívocos, né, as conclusões precipitadas. Mas uma das confusões que acontece é achar que TDD é só teste, né? TDD é comumente confundido com apenas escrever teste. Mas, na verdade, é a capacidade de escrever o teste primeiro, pensar no cenário, pensar antes, né?
como foi dito, escrever o teste e assim escrever o teste com base no cenário. E isso tem inúmeros benefícios que a gente vai conversar aqui sobre isso. E depois refatorar o teste. Então, o TDD não é só escrever teste, não é só teste automatizado, por exemplo, mas nos ajuda a escrever teste com consciência e também a refatorar o código. TDD significa não ter bugs. Isso aqui é óbvio, né? Mas precisa ser dito. Às vezes a gente acha que porque está usando TDD, nosso sistema vai ser perfeito, não vai ter nenhuma falha, vai rodar tudo perfeitamente, mas na verdade o TDD nos ajuda a pegar vários cenários, casos de uso, a ter uma qualidade melhor do código, a reduzir o número de bugs e ajuda a diminuir a introdução de novos bugs. Isso é fato. Mas não ter bugs é muito utopia achar isso, né? Sempre tem bugs. A gente acha algum cenário ali e tal. E às vezes a gente tem até essa frase, né? Não é bug, é só um cenário não coberto. E às vezes é isso mesmo. Não, esqueci de escrever esse cenário aí, deixa eu fazer lá aquele cenário e tá show, né? TDD deixa o desenvolvimento mais lento. Isso é outra coisa que falam, né? Geralmente os novos desenvolvedores, quando iniciam o TDD, percebem que tem uma diminuição na velocidade e no desenvolvimento de início e concluir que o TDD torna o processo mais lento. Mas realmente o TDD tem uma barreira de entrada ali, né? Para você começar a pegar o ritmo do TDD, a entender como aquilo funciona na sua mente, é uma virada de chave. E às vezes pode demorar, pode doer um pouco, mas. E também quando você está querendo desenvolver alguma coisa mais rápido, você está testando alguma coisa, às vezes nem faz sentido usar TDD. Você pode abrir um caminho de exploração e ir testando ali, escrevendo código, entendendo como funciona, né? Mas no longo prazo, o TDD se torna mais rápido, porque é muito mais rápido você escrever o teste ali e ter o feedback rápido ali na hora que você dá play no teste, do que rodar a aplicação e ver o negócio funcionando lá na tela e correr risco de impactar outros cenários. Então, o TDD nos força a pensar antes naquele cenário e conforme o projeto vai crescendo, o produto vai crescendo, a gente vai ganhando mais controle, e as mudanças se tornam mais sutis, com menos impactos em outros cenários, né? Então, no longo prazo, o TDD se mostra muito mais rápido. Mas enfim, né? O que é o TDD? Deixa eu só tomar uma água aqui. Tá seco o clima. TDD significa desenvolvimento orientado por testes, como o próprio nome diz, Test Drive Development, e trata-se de... Eu botei para gravar, não botei? Tá gravando. E se trata-se de uma prática de desenvolvimento de software onde a codificação das funcionalidades começa a partir da escrita de testes unitários. E essa técnica foi criada por Kent Beck, e é um dos pilares do XP, Extreme Programming. Então, quais problemas que o TDD resolve, né? Que ele trouxe para a gente como solução? O medo de fazer alterações, introduzir novos bugs, era aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente escreve o teste primeiro, a gente começa a ter mais controle sobre o que a gente está mexendo. Dificuldade em projetar o código, design emergente, né? E a capacidade, às vezes a gente fica travado por onde eu começo, por onde eu vou. E quando a gente tem um TDD, a gente consegue saber, dar passo a passo, pegar pequenos pedaços, né? E ir construindo bloquinho por bloquinho e direcionando de acordo com os testes para onde a gente deve ir. Ou fazer uma refatoração aqui, outra ali, fazer um ajuste. A gente está mais amparado para fazer essas mudanças de melhoria de design, né? Outro problema que veio resolver é a lentidão no ciclo de feedback. Com o TDD a gente tem um feedback mais rápido, mais próximo, e ajuda a gente a ter, igual eu falei, né, os pequenos passos. Eu faço esse pedacinho, eu tenho feedback, está funcionando, eu faço outro, eu integro esses dois aqui, eu testo. Então é mais fácil do que esperar a aplicação subir, eu buildar ela, ou ter o feedback lá do cliente, lá longe, né? É mais fácil quando você pega o erro mais cedo no seu setup de teste.
E também o entendimento incompleto dos requisitos. Que o TDD, como eu falei, eu estou repetindo várias vezes, mas força a gente pensar antes, né, de implementar. E isso exige que a gente tenha um entendimento bom dos requisitos, um entendimento claro do que precisa ser feito, qual problema vai resolver. Então, o TDD resolve esses problemas aí, que foi criado para resolver esses problemas, segundo o livro do próprio Kent Beck, né, TDD. Opa. Então, como funciona, né? Enfim, tem esse círculo aí, eu acho que todo mundo já viu. O TDD se baseia no red, green e refactor. É o semáforo aí, né? O farol, vamos dizer assim. Então, como é que funciona? O red é a primeira etapa da escrita do TDD, que é escrever o código. Então, você começa escrevendo o teste, desculpa, escrevendo o código do teste, e você trata dele fazer quebrar, né? Às vezes pode quebrar por motivos do código ou de nem compilar às vezes. Ou comumente a gente espera que dê um assert falho. E eu esperava um, mas veio dois. Beleza, esse aqui é meu red. Tá falhando esse cenário, né? Ou depois eu vou entrar mais em detalhes, mas é muito bacana o conceito. E depois você vai lá e escreve o green. Então faz aquele teste passar. Então você não se preocupa com muita coisa, você se preocupa em fazer aquele teste passar. Então você vai escrever o código necessário para aquele teste passar. Ponto. Passou, você já vai para outra etapa, que é o refactor. Então, é o refactor que a gente identifica os problemas de código, de design ali possível, nome de variáveis, ajusta uma funçãozinha, quebra, deixa mais legível o código, né? Então, o refactor é uma parte fundamental também do TDD. E depois volta para o Red. Aí vai indo para cada cenário, você vai fazendo esse processo. Então, é basicamente o que eu expliquei aqui. Vermelho, escreve um pequeno teste que não funcione e talvez nem mesmo compile inicialmente. O verde, fazer rapidamente o teste funcionar, mesmo cometendo algum pecado necessário no processo. E refatorar, eliminar todas as duplicatas criadas apenas para que o teste funcione. Beleza? Vamos lá, então. Aí eu trouxe um exemplo prático aqui, de um aplicativo to-do list. Na verdade, é um cenário, né? Você já deve ter visto aí no código, mas vocês podem notar que é sempre isso, né? Quando eu entrar com o valor X, deve me retornar Y. Por exemplo, quando eu clicar no botão adicionar, eu estou entrando com a ação, né? Deve abrir um formulário de adição de um novo item. Quando clicar no confirmar, deve criar um novo item na lista. Quando clicar no checkbox, deve marcar o item como concluído. Então, é tipo uma causa e efeito, né? Então, uma entrada e uma saída. O que eu devo colocar e o que deve esperar. É um modelo determinístico, né? Então, é muito fácil escrever teste dessa forma. Ajuda a gente a pensar nos cenários, né? A ficar mais claro como o sistema deve funcionar na nossa cabeça. Aí tem uma dica que eu quero dar para vocês, que ajuda também a escrever teste, né? Que é o AAA, que é o Arrange, Act e Assert. Então, eu deixei um exemplo aqui de um código, é o describe, né? When something happen, quando uma coisa acontecer, ou quando uma ação, né? Should receive that. Então, eu espero, deve acontecer isso. Eu devo receber isso, por exemplo, no título aqui do describe. E o arrange, o que que ele trata? O arrange eu não lembro a tradução correta, mas é como se a gente estivesse organizando os nossos recursos, o que que a gente precisa. Então, aqui no caso é um request input, né? Que é um exemplo. Mas imagina assim, o arrange como eu quero fazer um resumo. Então, eu tenho um criador de resumo, vamos supor que é uma pessoa, né? Então, o que que ela me diz? Ela me diz que ela precisa de um papel, de uma caneta e de um tema para criar o resumo. Então, o arrange vai ser isso: papel, caneta e o tema. E o act é o ato de eu mandar esse recurso, né, essa requisição para ela. Então, para a pessoa que vai criar o resumo. Então, a pessoa que vai criar o resumo, vamos supor que é a classe, criador de resumo. E ela vai criar, é a ação, o método, né? E a gente espera o quê? A gente sempre espera uma resposta. Então, a gente dá um input e recebe um output, que é o resumo, né, que a gente pediu para ser criado. E, por fim, o assert, que é checar se a resposta está como esperada.
Então, eu quero checar se o resumo tem um título. Eu quero checar se o resumo existe. Eu quero checar se o resumo é o que eu estou esperando. Então, é um modelo bem determinístico, né? Eu mando um input, eu executo a ação e espero um resultado e avalio se esse resultado é o que eu quero. Comumente, sempre vai ser o mesmo resultado se tu está mandando o mesmo input, né? E outro conceito interessante, que é a composição comportamental, é o que o Quintback traz para a gente mais recentemente com a inteligência artificial vindo no mundo da tecnologia, abalando a forma como a gente trabalha, né? E surge questionamentos, como é que vai funcionar isso? Será que o TDD ainda é válido, né? Então, a gente tem que pensar o que ele traz para a gente, né? Que o TDD é a capacidade de quebrar um problema grande em pequenos pedaços. É uma forma de pensar. Você não precisa saber de antemão tudo que o problema tem. Sabe, você recebe o problema, aí é difícil você escrever o teste, você não sabe para onde ir, né? Mas uma forma de pensar é você ir quebrando aquele problema em pequenos pedaços. É igual o Júlio César, tem uma famosa frase que foi atribuída, né, ao Júlio César, que é dividir para conquistar. Então, é a capacidade de quebrar um comportamento grande e complicado em pedaços, de tal forma que implementar e verificar esses pedaços implica que o comportamento como um todo haja como esperado. E a confiança para trabalhar nesse processo, e se direcionando para o caminho certo e o caminho que parece que você acha que é melhor ali, né, para o design do código e para a resolução do problema. Então, tem essa imagem aqui que eu acho bem legal. Quando tudo parece sobrecarregado, né? When everything feels overwhelming, que sobrecarrega a gente, né? Apenas foca nisso, no primeiro passo. Foca num passo de cada vez, num pedaço de cada vez. Você não precisa solucionar o problema todo, mas ir pedacinho por pedacinho, por pedacinho, e você vai chegar lá no topo, onde você quer chegar. É legal, né? Isso ajuda a gente a controlar a emoção, a ansiedade. E saber que no final ali você vai conseguir resolver o seu problema, vai conseguir desenvolver aquilo que você tá buscando. Mas um passinho de cada vez, dividir para conquistar, né? Legal, né? Aí eu trouxe uma citação aqui do Wesley Williams, criador da Full Cycle. Normalmente você faz e então pensa. No TDD você pensa e então faz. Legal, eu achei muito interessante essa frase. E o TDD é muito isso, né? É pensar antes de fazer. Ajuda a gente, assim, é muito bacana, ajuda a gente a entender direito o problema ali. Então, muito bacana. Aqui são benefícios que eu costumo ver, então, que é muito da minha opinião e da opinião das pessoas que eu trabalho, que eu peguei, que trabalham com TDD. Então, você sempre escreve o código necessário para fazer o cenário passar. Você está sempre refatorando o código. Você tem mais controle sobre o código que está sendo escrito. Refatoração e melhoria contínua no código. Garantia de que não está impactando outros cenários. Consciência macro sobre o que está desenvolvendo. Ajuda a entender melhor o problema e perceber casos edge cases, casos não cobertos, casos escondidos ali que às vezes não foi pego pelo PO na hora que vocês estavam planejando. É mais fácil de perceber esses casos. Você escreve TDD. E o principal, feedbacks constantes. Você está sempre tendo feedback ali que você está avançando, que tá cada vez mais próximo da solução. E tem gente que é até uma parada assim legal, porque é como se fosse viciante, sabe? Você escreve o teste vermelho, aí você escreve o verde. Quando você. Às vezes é difícil escrever o verde. E quando finalmente passa, dá green, e você fica assim, ó, deu green, agora vamos pro refactor. Aí você faz aquele refactor, aí você vê aquele código limpinho, bonitinho, uau, top. Então vamos pro próximo. Aí vai liberando dopamina, você vai indo, quando você vai ver, a hora passa, você nem vê. Quando eu trabalho com TDD é assim, o tempo passa rápido. Eu acho muito bacana. É, e é exatamente isso, né, que o Intback traz pra gente. Escreva testes
até que o medo se transforma em tédio. Eu sabia quando eu estava trabalhando lá, muitas vezes com Thales, com Torres, com Rafa, e eu sabia que a gente estava no caminho certo, porque estava chato às vezes. Escrever o teste, vamos lá, às vezes. Fica chato, hein? Entediante. Que é um processo, né? Desculpa. Quando eu falo muito, minha garganta seca. É um processo, né? Que às vezes você tem que seguir, você sabe que tem que seguir, mas você sabe que tá no caminho certo. Então, é melhor ter um tédio, mas ter controle sobre aquilo, do que ficar no medo iminente, né? Então, tem uma prática interessante, que é o Extreme Go Horse. Acho que todo mundo já ouviu falar. Go Horse Process. É considerado uma prática contrária, mas é um meme também, né? Não vamos levar tão a sério isso. E é claro que eu acredito que em certas ocasiões a gente pode usar o horse, que é muito bacana também. Então, aí eu trouxe algumas citações aqui do Go Horse. Pensou, não é Go Horse, não é Extreme Go Horse. Se pensar antes, não é Go Horse. Não pode pensar, entendeu? Não pode. A 10ª, não existe refactoring, apenas rework. Você não refatora seu código, você bota o sistema para refazer e refaz tudo errado de novo. Não tente remar contra a maré. Teste é para os fracos. Acostume-se ao sentimento de fracasso iminente. Esse aí é dos mandamentos aí do Go Horse. Eu acredito que é muito contra o TDD, né? Pensou não é XGH. XGH não pensa, faz a primeira coisa que vem à mente. Não existe segunda opção. É a única opção e a mais rápida. Interessante, né? Teste é para os fracos. Se você meter a mão no sistema XGH, é melhor saber o que está fazendo. E se você sabe o que está fazendo, vai testar para quê? Testes são desperdício de tempo, se o código compilar é o suficiente. É isso, teste em produção. Então, para mim é tipo isso. Quem usa TDD mó paz, né? Tranquilidade ali, dorme tranquilo, bota a cabeça no travesseiro. E agora quem trabalha assim mais, vamos dizer assim, aventureiro, né? Go Horse, é isso, não sabe se vai acordar no outro dia, o sistema vai estar rodando ainda. Não sabe se o menu vai estar quebrado no outro dia. E o sistema vai estar parado. É só brincadeiras à parte, né, pessoal? Então, as práticas mais conectadas aí com TDD, que eu lembrei de cabeça, vocês podem trazer mais depois. É o KEYS. KEYS é o Keep Stupid Simple, que é criação necessária. O TDD nos ajuda com isso, né? Você escreve o teste e você escreve o necessário, o código necessário para o teste passar. Ponto. Então, é uma prática auxilia muito o TDD nessa prática. O Dry, Don't Repeat Yourself, ajuda a gente, como a gente está consciente, a gente consegue perceber esses códigos repetidos, a gente consegue refatorar, né? O refactor vai ajudar a gente a eliminar essa repetição de código. O Yagni, que é You Don't Gonna Need it, desculpa em inglês aí. Você não vai precisar disso agora. Então elimina a gente estar escrevendo código necessário, que não precisa. Escreve só o que o teste precisa. Ponto. É o que vai resolver o problema. Às vezes a gente fica pensando em muita coisa, não, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, né? Quando a gente está fazendo TDD. Não, tá facinho, eu já vou implementar esse cenário aqui. Aí às vezes nem precisa, vira um código morto ali, um código que vai atrapalhar o próximo de ler, de entender. Não serve para nada, isso é muito ruim, né? E o Solid também, acho que todo mundo já ouviu falar do Solid. Single Responsibility, Open Close to Work, a lei de Liskov, né, de herança, Interface Segregation, Independence, Inversion, o Solid. Então, é importante a gente ter um conhecimento sobre esse conteúdo também, para quando a gente estiver refatorando ali e conseguir aplicar essas práticas. Clean Code, é óbvio. Clean Code do livro do Uncle Bob traz muitos conceitos para a gente escrever nomes de variáveis, nome de função, né? Dividir o código, deixar uma leitura mais fácil. E o pair programming,
que é outra técnica muito legal que vem do Extreme. Eu vou falar Go Horse Extreme do Programming. Extreme Programming. Program. Exatamente. Estava testando para você se você estava esperto. Então, é muito bacana trabalhar pair programming com TDD. Quem já trabalhou sabe. Mas quando a gente estava na Cacatua lá, a gente fazia muito. E a gente sentava dois engenheiros na call, né? E um escrevia o ret, vai lá, escreve o teste para falhar. Aí o outro pega, baixa a branch, né? Na sua máquina mesmo, escreve green, faz passar, e outro pega e refatora. Aí vai assim, ping-pong, jogando pro outro. Aí vai os dois trabalhando ao mesmo tempo, pensando no problema, pensando no design. Então foi uma experiência muito legal que a gente teve aqui. Pessoalmente, eu gostei muito. E ajuda a equilibrar o time ali, né? Ajuda a passar a sua forma de trabalhar para o outro colega e fica aquela coisa alinhada, né? Todo mundo trabalhando igual ali. Muito bacana. Você aprende muito. O aprendizado, assim, é outra coisa, sabe? Você aprende demais, evolui demais. Então, eu trouxe aqui os benefícios para o negócio. O TDD ajuda na manutenção, na facilidade da manutenção, né? Código testado, e projetado é mais fácil de entender e modificar, beleza? Atendimento preciso dos requisitos, como eu falei, você pensa antes de fazer, então você tende a analisar melhor os requisitos para implementar o código. Flexibilidade para mudanças, código modular e com baixo acoplamento, e com um setup de teste bem escrito, é muito mais fácil de mudar, você alterar. Teve o exemplo do Initiatives, que a gente fez a mudança para usar o State Machine. Foi uma mudança crucial no core do sistema, mudou muito código, mas um dos fatores deu muito trabalho, envolveu vários engenheiros. Eu acho que um dos fatores que colaborou para que essa mudança acontecesse, não precisasse, não fosse necessário escrever todo o sistema, foi um setup de teste robusto que a gente criou. Teste de integração, teste de unidade, teste de unidade, que ajudou com que essa mudança acontecesse. Para o produto, melhora a qualidade do código. De novo, falando aqui, o código tende a ser mais modular, coeso, menos acoplado e mais fácil de entender e manter. Documentação viva, os testes atuam como uma forma de documentação executável. Às vezes você quer entender uma regra de negócio, você vai lá nos testes e tá tudo escrito lá, você consegue entender, ter uma noção melhor do que aquela função faz, o que aquela classe faz, para que ela serve, porque certas modificações aconteceram também, né? Maior confiança e produtividade, feedback rápido dos testes da confiança dos desenvolvedores para fazer alterações e adicionar novas funcionalidades. Isso aqui é fato. Robert Martin, famoso Uncle Bob, fala: Why do most developers fear to make continuous changes to their code? They are afraid they will be breaked. Why are they afraid they will break it? Because they don't have tests. Então ele está falando aqui porque a maioria dos desenvolvedores tem medo de fazer mudança no código. Vide quem já trabalhou no monolito. O famoso monolito, em alguns cenários críticos, solução de problemas, ali no core, né, do monolito de atividade. Porque a gente tem medo de mexer lá, né? Porque tem muitos testes, mas tem cenários lá que não são cobertos. Em lugares que são perigosos de mexer, né? Tem que mexer com muita cautela. Então os testes nos dão confiança. Às vezes eu vou juntar os conceitos de teste automatizado, TDD, são muito próximos, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então vamos praticar. Chegou a hora de praticar. Vou fazer uma práticazinha, uma prática bem rápida aqui com vocês, pessoal. Não vou puxar muito tempo, já é 14h40. E eu vou fazer ao vivo aqui, hein? Não me julguem. Não me julguem. Então, eu tenho um appzinho, to-do list, famoso to-do list. Então, aqui eu consigo escrever. Com Enter, eu adiciono um item. Item 2. Apertando no Edge aqui, eu adiciono outro item. Eu consigo editar esse item.
Salva aqui. Consigo marcar ele, mostra aqui os dados completos. Eu consigo deletar? Não, não consigo deletar ainda. A gente vai implementar junto, o delete. Mas esse código aqui é especial porque pedi para nosso amigo Copilot criar um código aqui com vários codes MELs. Então, tem aqui a classe de do component. Tem um serviço que ele usa, ele salva no local storage, aqui, salva no local storage. Então é bem simples, ele faz o CRUD aqui, né? Adicionar o item, adiciona o item, salva a edição do item, check item, remove o item que não foi implementado ainda. Tá aqui para ser implementado. Começa a edição, cancela. A gente não vai refatorar tudo, tá? Não vai dar tempo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu quero melhorar esse código aqui. Então, a gente vai começar a fazer uma refatoração e a gente vai ver como o TDD pode ser útil nesse cenário aqui, tá? Deixa eu só pegar minha cola aqui. A gente consegue ver que tem vários codes MELs aqui nesse código, né? Não tão graves, é coisa simples. Tem um nome ruim aqui. Essa função está fazendo muitas coisas, isso tá bom. Criação duplicada de objeto, está criando um objeto aqui sem tipo, né? Isso aqui pode ser problemático. Então, vamos... E tem um código morto aqui que não faz nada. Provavelmente alguém implementou para resolver algum problema e não deu certo, né? Então, vamos tentar dar uma melhorada nesse código aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e já ter identificado esses problemas e realizar as melhorias, né? Ou eu posso, em vez de arriscar, né, de quebrar outro funcionamento que tá... Claro que aqui é simples, né? Vamos imaginar um cenário mais complexo. Chegar e refatorar e quebrar outros cenários. Quebrar outros... Quebrar o app, né? Então, como eu faço geralmente, né? Eu venho aqui no setup de teste, eu vi que não tem nenhum teste para aquela função. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Game run test. Estou usando o Angular 20 aqui, o Angular 20 com Vitesse, a versão experimental do Vitesse, framework de teste. Ó, tá demorando, tá buildando, né, o app. Beleza, a gente está com o cenário aqui, o componente foi inicializado. Ele não mostra cenário por cenário aqui, mas a gente vê que todos estão passando, né? Então, como é que eu faço, né, pessoal, para começar uma refatoração? Primeiro, eu vou criar meu cenário ali que é de adicionar o item. Então, o que que eu quero? Eu posso dizer o que que eu quero fazer. Então, eu quero adicionar um item. Should add item. Não vou usar aquele template lá. Mas eu posso falar assim, ó. Should add item when click on add button. Beleza? Mas eu acredito que dá para entender também aqui, ó. Entender o que que esse cenário vai fazer. Vai adicionar um item. Mas aí vai do gosto. Eu vou botar aqui. When add, click add button. Aí o Copilot está me enchendo o saco aqui. Aí, como é que a gente faz aqui para entender esse cenário? O que que eu vou precisar, né? Eu vou criar meu arrange aqui, vou criar meu act e vou criar meu asset, que é que eu espero. Então, o que que eu vou precisar? Precisar do título. Const title. E outro do item. Eu vou precisar também do botão. Pegar o botão lá, capturar o botão. O teste está rodando ali enquanto eu vou escrevendo o código. Também vou precisar, no meu arrange, do meu input. Eu já tenho uma cola aqui, pegar meu input lá da tela, então ele vai lá no Doom, no teste, né? E vai pegar meu input para que a gente possa digitar. E para mim digitar, eu vou fazer isso aqui.
Eu acho que digitar é ação. Faz parte da ação digitar. Tá agindo, né? E por fim, eu vou clicar no botão de adicionar. Esse nome pode ser melhor, né? Add button. Vou fazer o clique nele. Então, é essa ação que eu vou fazer. E o que eu espero, né? Que é a hora do asset. Eu espero que na minha lista tenha um item que eu adicionei e que o título dele, o texto que está nele é o título que eu digitei no meu input. Então, a partir daqui a gente pode verificar se o teste está passando, se está cobrindo o cenário de adicionar item. Deu uma travada aqui. Deixa eu botar novamente. Beleza, passou o nosso cenário. Então, o que a gente faz geralmente? Que eu estou mostrando a forma que a gente trabalha, né? Então, eu vou fazer o commit, eu boto o número do caso lá, e eu pego esse cenário aqui, e eu coloco entre parênteses green. Dessa forma, a gente identifica o cenário que a gente está implementando, e se ele passou ou não. Você lembra do TDD lá, né? Red, Green e Refactor. Então, dessa forma, eu realizo o commit, e dessa forma eu consigo fazer uma refatoração aqui dos cenários, né? Então, o que eu faria primeiro aqui, rapidamente? Primeiro, eu criaria uma classe para evitar esses objetos anônimos aqui. Então, eu vou criar aqui em cima, também é um codesmel, né? Seria ideal criar um arquivo separado. Mas eu vou criar o to-do item aqui, a classe. Eu vou tipar aqui, tirar esses n's daqui. Falta de tipagem. Então, aqui é to-do ou null, né? Beleza. Deixa eu resolver o código aqui que está quebrando. E, por fim, eu fazer a criação aqui do meu to-do item. Então, aqui eu dou um new to-do item, passo as informações necessárias e, por fim, eu coloco aqui na lista. Adiciono na lista. A gente já fez a primeira mudança e a gente pode ver que, vamos ver se o nosso cenário passou, se quebrou algum cenário, né? Tá passando. Então, a gente garante que a adição do item está acontecendo aqui, né? Esse código aqui eu entendo que ele não serve para nada, a gente pode apagar. Então, esse aqui é a primeira etapa da refatoração. Acho que a gente já pega um cenário, um pontual aqui. A gente já melhorou 1%, né, esse código. Dessa forma, eu venho aqui, pego de novo esse cenário aqui, boto lá o número do item, coloco o texto do cenário, descrição, e coloco refactor. Beleza? Então, essa aqui é a etapa de refactor. Não vou entrar em detalhes, só para mostrar um overview para vocês. E vamos implementar o cenário de remove item rapidinho aqui, não pegar muito tempo. Commit. E aqui é o cenário. Should remove item. O Pilot vai escrever tudo aqui. Então, vou criar uma função aqui para ajudar a gente, que ela vai adicionar o item. Então, dessa forma, eu posso vir aqui e adicionar item to remove. Vou chamar a função lá, mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente vai pegar o botão de remover. O Pilot está on fire hoje. Vamos clicar nele, vamos fazer detect changes
É para que ele possa atualizar a tela aqui, né? E a gente espera que tenha 0 itens, né? A gente adicionou e excluiu. Para confirmar esse cenário, para ver se realmente foi adicionado, a gente pode colocar um expect aqui em cima, para ver se realmente foi adicionado. Então a gente espera o cenário aqui. Tá bem feio esse erro aqui, porque não foi implementado ainda o método. Vou mostrar para vocês aqui. Remove item, ainda não foi implementado. Então, beleza, a gente conseguiu o red que a gente queria, né? Então, aqui eu estou confiante de fazer o red. Então, aí eu digito o nome do cenário, coloco entre parênteses red. E então eu passo para a implementação. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso implementar a deleção, né? Itens, list. Aí ele vai pegar todos, vai filtrar todos que estão diferentes do ID que foi passado aqui. E eu vou salvar o item aqui. Esse nome de serviço está ruim, é um code smell também, né? Mas não está na hora de refatorar ainda, né? Então, o cenário passou, vamos ver aqui, ó. Ó, passou, beleza. Aí eu já chego aqui, faço green. Então, um processo bem metódico, né? E eu posso refatorar esse serviço aqui, ó, ficar melhor. Eu consegui identificar aqui. To do service. Service. Beleza? Aí é claro que o teste vai passar, né? Só um exemplo. Aí eu pego aqui o cenário, ó. Refactor. Beleza, pessoal? Aí o tanto que fica legal aqui os commits, ó. Green refactor, red, green refactor. Vai ficar tudo assim, ó. Fica legal para mapear. Então deixa eu voltar para a apresentação aqui. Só para ver se está funcionando o nosso app aqui ainda, né? Ele está salvando no local storage dos dados. Eu consigo deletar, a gente implementou a deleção. Item, consigo editar. Item 1. Beleza, pessoal, tudo funcionando. A gente deixou o código um pouquinho melhor. Legal, né? Beleza, isso aqui foi a prática. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, para finalizar aqui, tem uma frase do Michael Feeders, autor do Working Effectively with Legacy Code. Vou botar em português aqui logo. Código sem teste é um código ruim. Não importa o quão bem escrito ele seja. Não importa o quão bonito, orientado a objetos ou bem encapsulado ele seja. Com testes, podemos mudar o comportamento do nosso código de forma rápida e verificável. Sem eles, nós realmente não sabemos se nosso código está melhorando ou piorando. Citação do cara aqui. Então, eu tenho alguns recursos para passar para vocês aqui, ó, sobre esse estudo que eu fiz. Tem um artigo do Medium que eu li. Tem também um vídeo no YouTube do David Farley, que ele é um dos caras aí que manja muito de TDD, bem respeitado na comunidade. E o canal dele é Modern Software Engineering. Não sei se vocês já conhecem, se você quiser aprender mais sobre o assunto, vocês podem dar uma olhada no conteúdo desse cara aqui, ó. Tem um artigo legal do Refactoring Guru sobre code smells, sobre código ruim. Vou deixar para vocês também dar uma olhada, dar uma aprendida. Então, Change Preventers, Dispensables, Object-Oriented Abuses. Tem um aqui sobre Duplicated Code, Comments, Data Class, Dead Code, Lazy Class. Vocês podem dar uma olhada aí. Tem também um vídeo do próprio Kent Beck, The Pragmatic Engineer, o nome do canal aqui, que eles estão falando sobre TDD e inteligência artificial. Então, uma entrevista muito legal. O próprio Kent Beck está aqui falando sobre isso, esse cara carecão aqui. Então, eu vou deixar para vocês dar uma olhada também aí. E tem um artigo bem legal aqui de um grande amigo meu, Rafael Eloy. Ele fala aqui sobre os benefícios de usar TDD além do código. Então, ele fala aqui sobre como é bom, como melhora a qualidade de vida do desenvolvedor, como ajuda na ansiedade.
Então é um artigo bem legal que eu recomendo para vocês aí. TDD, o Rafael foi um grande desenvolvedor que trabalhou aqui com a gente, comigo, com o Torres, com a Ana também. Então eu recomendo muito esse artigo. E alguns livros aí que eu queria indicar para vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre o assunto. Esse livro aqui do Maurício Anik é um livro, para quem está iniciando, é muito bom de ler. Esse primeiro aqui. Ele é fino e é uma leitura bem agradável. Tem um grandão aqui que eu li com dois, não foi? Você lembra? Eu trabalho nesse livro aqui, entendeu? Do meio pro fim, começou a ficar complicado, mas tem conteúdo muito bacana do Uncle Bob, Código Limpo. Fala sobre TDD também. E também acho que está relacionado com o TDD aí, muito relacionado, muito próximo, é o essencialismo. Meu livro está todo sujo já. Essencialismo. Acho que conecta muito com o TDD e esse conceito de ser essencial, né? Escrever o código essencial para funcionar ali. E também o livro TDD do próprio Candy Beck, Desenvolvimento Guiado por Testes. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Se tiver alguma pergunta, guarda aí. Esse aqui é meu e-mail, cassio.santana@site.com.br. Aqui é meu telefone, meu LinkedIn. Quem quiser trocar uma ideia, pode chamar aí no Teams. O tempo ficou apertado, mas eu queria abrir alguns pontos de discussão. Vocês tiverem alguma coisa para falar, para complementar na apresentação. O que mais vocês veem aí que faltou, que vocês queiram complementar? E alguns dilemas aqui, né? Quais os benefícios você vê de usar o TDD? Como você acha que Quando você acha que não vale a pena aplicar o TDD? Quando você acha que é crucial o uso do TDD? Como você aplica o TDD com o uso de inteligência artificial? Eu queria saber mais de vocês. Quem tiver tempo, quem já tiver muito corrido aí, pessoal, o tempo já acabou. Então, fica aberto aí. Beleza? Pode falar, Johnny. Bom, primeiramente, obrigado pela apresentação, e foi muito bom. Sempre bom relembrar Valeu. os tópicos e para quem também não tinha muito conhecimento, deve ter sido muito proveitoso aí aprender. É, eu queria falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Assim, sinceramente, eu não sou muito adepto ao TDD, tá? Uhum. Valorizo muito a prática e quem consegue aplicar no dia a dia aí com eficiência, mas eu sou do tipo que escrevo o teste depois, na maioria das vezes, tá? Uhum. Eu preciso estar com o código assim muito. Eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho que estar num ambiente com um código muito bem estruturado para eu sentir a vontade de fazer o TDD. Tá? Assim, até então é a forma como eu tenho lidado com o TDD. E com a inteligência artificial, isso tem ficado mais para mim, né? Isso tem ficado mais, tem reforçado ainda mais esse comportamento porque muitas vezes eu escrevo código, né? Como eu já tenho essa prática, eu já escrevo código, e aí quando eu vou escrever o teste, a IA ela já me ajuda assim, ela é quase certeira em fazer um teste praticamente perfeito, assim, muito mais rápido, né? Coisa que com o TDD, digamos assim, escrevendo o teste antes, aí eu já tenho dificuldade da IA me ajudar nesse ponto. Eu queria ver com você ou com outros demais, vocês têm escrito testes antes com inteligência artificial? Tem achado prático fazer isso? Legal, eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu acho que a inteligência artificial ajuda muito. Muitas vezes ela escreve um teste bacana ali, mas é importante você estar no controle ali para ter consciência de que tipo de cenário você quer escrever e também ter consciência para controlar ela, para saber como ela vai escrever o cenário, como é que é a melhor forma de escrever ali, qual é a melhor forma de implementar também. Eu acho que ajuda demais, vocês viram aqui que estava sempre dando autocomplete, às vezes estava correto, mas às vezes dá uma raiva que está atrapalhando. Mas eu acho que, sem dúvida, eu escrevo o teste muito mais rápido, mas eu ainda uso. Essa é uma forma de pensar, sabe, TDD? Primeiro pensar no que deve fazer. Então eu crio o cenário de teste ali para ter o controle do que deve ser feito. Aí eu crio o cenário, eu tenho aquele ambiente controlado do que eu quero fazer, aí eu vou lá pro código, aí às vezes implementa tudo. Mas eu só vou deixar ele implementar o que é necessário ali, que precisa.
E é muito bom também, você implementa o cenário ali, você dá um comando para ela, ela consegue refatorar o código, melhorar o código. Então, eu acho que casa muito bem os dois. Eu acho que, na minha opinião, né? Você quer falar, Eric? Sobre a IA, eu tenho uma opinião bem parecida, mas sobre as questões também do TDD, né? Para mim, acho que o TDD faz uma diferença muito maior quando você está trabalhando com implementações mais complexas, né? Quando a implementação mais simples, talvez pode parecer mais demorada, assim, mas quando você vai fazer criar uma implementação mais complexa, o TDD te ajuda muito a se organizar e ganhar muito tempo. É justamente pela questão de você poder calibrar qual o tamanho do passo que você está dando, baseado na confiança que você tem no que você está fazendo, né? Então, se você não tem muita certeza do que você está fazendo ainda, se você dá um passo menor, você escreve um cenário ali fazendo um passo bem pequeno, aí faz o cenário passar e assim vai fazendo, dando passos pequenos, incrementando a sua implementação. Ou se você já tem mais segurança, né, você já escreve um cenário ali um pouco maior e dá um passo um pouco maior cada vez. Então, quando você está implementando uma coisa mais complexa, né, fica muito mais rápido, mais fácil fazer isso com o TDD. Principalmente quando você já, sei lá, você já implementou um monte de coisas, você já está no final lá do seu desenvolvimento, e aí você escreve o 20º cenário. E aí você escreve o 20º cenário, faz ele passar, e você roda os testes. E aí você tem a certeza que depois de você ter escrito o 20º cenário, você não quebrou o primeiro. E se você estivesse fazendo o teste depois, né, você não teria essa certeza. Não tem como você saber se você quebrou a sua primeira implementação lá do início do desenvolvimento com essa implementação que você fez por último. Também a questão de você saber quando você terminou, né, eu acho que fica muito mais claro você saber quando está pronto a sua implementação, porque você já cobriu todos os cenários possíveis e está ali documentado, todos os cenários que você cobriu. Legal. Você pode bater também com a história, né, do usuário, enfim. E também envolvendo IA, né, a questão a parte da refatoração fica muito mais simples com a IA. E você tem muito mais confiança de refatorar. Então, você faz os seus testes passarem, você faz a sua implementação, você pode ir para a IA e falar, refatora para mim usando o Clean Code, e aí a IA vai refatorar para você, e você roda os testes e você tem certeza que está tudo funcionando aí. Você não precisa ficar verificando o código da IA, né, muito a fundo para ter certeza que continua funcionando. Legal. Oh, bacana, Eric. Valeu demais pela contribuição. Sim. Ana, você quer É, complementar? quero falar. Uma coisa interessante até que o Júnior falou sobre construção, eu acho que quando eu comecei a mexer com TDD era muito complicado, porque eu comecei a mexer com TDD olhando para o monolito. E olhar para o monolito, onde tem um código todo difícil lá de entender e tudo já bem cheio de regras de negócio e às vezes confuso, é muito difícil você começar a trabalhar com TDD ali. Então, acho que isso até foi uma barreira inicial para mim, inicialmente, com TDD, sabe? Eu ficava com a complexidade do código muito mais do que a questão de olhar para o negócio. Só que teve uma vez que realmente a gente foi implementar, né, com pair programming aí um TDD para a parte de, por exemplo, apuração, para a parte de apuração do programa de resultados. E eu lembro que tinha uma classe que estava realmente muito confusa lá, que poderia estar separada de um serviço, assim, um serviço dentro de outro, sabe? Coisas que poderiam estar separadas de um serviço externo. E começar a fazer isso com o TDD deu uma segurança, sabe? Uma segurança muito forte de fazer essa alteração lá na apuração e ver que não ia falhar, sabe? Então foi uma separação de um serviço aí que acho que tem pouca coisa separada assim, na parte de apuração, mas esse serviço está lá separado hoje e, de certa forma, a refatoração é boa e o serviço ficou mais simples de entender, sabe? Então, Legal. nesse sentido, o TDD acho que ajudou muito para um código que já era um código antigo. Para a parte de refatoração, acho que realmente ajudou para essa separação de Uhum. responsabilidade ali, sabe? Sim. E uma coisa interessante que você falou aí na apresentação, que eu acho que eu não tinha pensado ainda em fazer isso, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade e complexidade em negócio e regra de negócio e construir documentação das coisas que a gente tem hoje na Site, e a gente às vezes não se vale dos nossos testes, sabe? Então a gente tem, por exemplo, o Stato KPI, ele fala sobre cálculo. Eu nunca tentei, e sendo bem sincera, eu abri aqui até o Visual Studio para ver se ele consegue fazer isso, sabe? Mas, tipo, pegar testes mesmo que a gente tem lá, que
no Stratos KPI a gente tem construção de alguns testes, não sei se cobre Aham. todos os cenários, mas pedir para ele fazer uma descrição, sabe, de cenário, de contexto, até mesmo para a gente ter utilidade disso para suporte, cliente. Então, Entendi. não tinha Interessante. pensado nisso ainda, mas é até uma coisa que pode ajudar nessa questão de documentação, porque, igual colocou aí na apresentação, o teste, né, é uma documentação viva, então Uhum. talvez pode ser interessante também para isso. Isso é muito legal de ser uma documentação viva. Tanto que às vezes tem um cenário que está acontecendo com o cliente, aí o cliente acha que é um bug, já aconteceu muito. Aí eu vou lá no código, aí eu vejo, aí tem um cenário escrito para aquilo. Aí eu vejo, não, é um cenário mesmo, e é desse jeito que funciona. Fica claro, fica fácil. Você já vê lá, mas o cliente acha que não faz mais sentido. Beleza, apaga o cenário lá ou cria outro cenário da forma que deve ser, né? Então, é uma documentação realmente viva, está sempre sendo atualizada com o código e as mudanças que estão acontecendo, né? Dá para usar a inteligência artificial com isso, talvez, o E, TDD e aí. foi um insight massa aí que você teve aí, Ana. Quem sabe faz alguns testes aí, muito bacana para entender as complexidades do KPI, né? É, enfim, Alan, você tinha levantado a mão, Alan? Uma coisa para trazer? Não, muito bom. A apresentação acabou chegando um pouquinho atrasada, mas Uhum. isso é um velho conhecido, né? O TDD aí nesse ecossistema. Eu também eu tenho uma. Assim, eu sou um pouco aberto em relação a essa questão do TDD, não sou contra, mas eu tenho uma opinião em relação a isso. Eu não utilizo, realmente. Eu acho que, assim, eu tenho comigo, tá? Esse poder de visão além do alcance, ele, na minha concepção assim, de produtividade, ele faz perder tempo, para mim, pessoalmente, tá? O que eu acabo focando mais em produzir e entregar ali, por exemplo, mas ao final, né, daquele PR, vamos dizer, é, testes unitários, né, do que logo no início já fazer a concepção ali, né? É, até isso, mas Uhum. isso é uma coisa que é aberta, né? Basicamente, não é que a pessoa escreve que ela é menos produtiva, mas assim, no meu caso, eu sou mais produtivo não escrevendo TDD, ou não utilizando Uhum. essa abordagem, né? É, é, aí eu até coloquei aqui possibilidades aí de temas aí, caso alguém queira, né? Tá aí, assim, pode trabalhar a questão como eu consigo aí trabalhar testes utilizando aí abordagem TDD ou whatever com IA, né? Quem sabe a pessoa lhe mostra a rotina do dia a dia dela, não seja um conhecimento compartilhado legal aí para todo mundo, né? É legal, É, tava tendo uma discussão aqui é, no, no chat, eu nem tinha visto. Bacana, é. muito Isso bom, aí, galera. Muito bom, Cássio. muito bom. Valeu, Alan, obrigado aí pela contribuição. Não sinta. A gente aceita, eu tenho amigos também que não usam TDD, é normal. A gente continua Fica conversando do mesmo tranquilo. jeito. Tá de Brincadeira. boa. Isso aí, cara. Tamo É, junto. valeu. Vou te trazer, Torres. A Torres, É, desculpa, inclusive o Torres eu falei no começo, né? Um dos meus mentores aqui de TDD, então, um dos caras que mais me ensinou a usar TDD na prática aí, aprendi com o Torres. Então, legal. muito fera. Bacana, Cássio, muito bacana a apresentação. Estou de parabéns, foi bem legal Valeu, muito obrigado. relembrar aí as coisas. E é legal, é um jeito de pensar, né? E nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Então é bobagem a gente achar que todo mundo tem que usar uma coisa ou outra, né? Mas é uma forma de pensar. Você fala, ali o Rafa fala de ansiedade, né? De outras coisas. Então é uma forma de pensar aí que pode ser produtiva para um, não produtiva para outros, né? Mas é uma Uhum. técnica legal, né? E uma coisa que todo mundo consenso é o próprio teste, né? Então, você teve É, uma citação aí legal, né, de que código bom é código com teste, né? Então, assim, no final o teste tem que estar lá, né? Não exato. importa se ele é feito antes ou depois. Mas bacana demais. Parabéns aí. Valeu demais, obrigado, Torres. Tudo certo? Ninguém quer falar mais alguma coisa? Se não, deixa eu parar aqui a apresentação. Então é isso, pessoal.